Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Já vestindo branco, o Réveillon chegando, o novo ano vindo aí. Espero que seja um ano muito proveitoso para o Atlético. E o Atlético ainda tem pendências para resolver. E uma delas é o que fazer com jogadores extremamente valorizados no mercado, mas jogadores que ainda não definiram a sua saída do Clube Atlético Paranaense, como é o caso de Esquivel, como é o caso de Mastriani, como é o caso de Zapelli, como é o caso de Coelho, e como é o caso de Léo Link, e como é o caso do protagonista do vídeo, Agustin Canóbio. Agustin Canóbio que vem sendo procurado por vários clubes desde o meados da temporada. Palmeiras já veio atrás, Atlético Mineiro já veio atrás, o futebol europeu em algum momento parecia ser o caminho que o Canóbio seguiria, mas as faltas de propostas concretas indicam que o Canóbio vai ficar sim no futebol brasileiro. E dessa vez o clube que aparece como o grande interessado é o Fluminense. Formação do meu amigo Vene Casagrande, um dos melhores apuradores desse Brasil. O Vene, ele deixou bem claro que o Fluminense está confiante na contratação de Agustin Canóbio, lembrando que o Fluminense tem um grande atrativo, né, para o mercado. Não foi à toa que conseguiu tirar o Hércules do Fortaleza. E, Thiago, qual é esse grande atrativo por parte do Fluminense? Disputa do Super Mundial. Acho que hoje qualquer jogador do futebol brasileiro gostaria de estar num cenário ali que vai disputar contra os principais times do futebol mundial. Times da Europa, times de relevância absurda. Então, quando a gente fala do Canóbio indo pro Fluminense, eu acho que o Fluminense tem essa carta na manga que é difícil você concorrer. Óbvio, outros times que vão jogar o Super Mundial podem chegar e entrar na disputa pelo Canóbio, ainda existe a possibilidade dele atender o famoso sonho europeu, né? Já que a gente está falando de um jogador que sempre deixou muito claro essa vontade de ir pro futebol europeu, já recebeu proposta da Espanha, da Itália. Mas acho que o Fluminense é um caminho natural para o canal. Beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, fazer o convite para você se tornar membro do canal 3 Pontos. Isso me ajuda muito por apenas R$ 5. Você ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp e vai sempre receber as informações em primeira mão. Agora eu quero falar do lado técnico da questão do Canóbio. Porque que o Canóbio sairia do Atlético, a gente tem essa noção. A gente não tá aqui nem um pouco surpreso com a possibilidade do Canóbio deixar o Atlético. Quando o Atlético é rebaixado, a gente sabia que a reformulação ia acontecer e a reformulação no Atlético está acontecendo de maneira até surpreendente. Se você for parar para pensar, a possibilidade de saída de Pablo, a possibilidade de saída de Thiago, a possibilidade de saída de Fernandinho, a saída de Eric e Christian, o Atlético ele tá realmente se dedicando e criando cenários para que a reformulação aconteça. E a saída do Canóbio seria mais um passo importante para essa reformulação. De um jogador que eu não acho que vem de uma temporada ruim. De um jogador que eu não acho que não nos ajudaria. Mas o grande ponto do Canóbio é, volto a dizer, não é sobre o que ele faz. Eu acho que o Canóbio vem de 2 temporadas de ótimos números, acho que vem de 2 temporadas onde ele conseguiu entregar o que eu esperava quando ele chegou. Mas é o que ele deixa de fazer. Os gols perdidos, os erros subsequentes. O Canóbio ele entra numa esfera que ele precisa errar 12 para acertar uma. E o Atlético ele acabou se prejudicando muito porque o Atlético não é um time que tem oportunidade de ver um jogador errando 12. Talvez no Fluminense, um time que tem mais a bola, um time que tem jogadores hoje de um nível muito legal, John Arias, o próprio Paulo Henrique Ganso, que eu acho que potencializa o jogo de qualquer um, eu acho que o Canóbio pode render. E se eu fosse fazer uma aposta aqui, eu acho que o Canóbio seria aquele reforço pro Fluminense que chegaria e a torcida já abraçaria de início. É um jogador muito voluntarioso. É um jogador muito, assim, muito disposto a viver o jogo. Então, assim, isso pro torcedor representa muito. Tanto que o Canóbio, ele tem vários e vários e vários e vários defensores ainda na torcida do Atlético depois de tanta coisa que aconteceu. Mas no final das contas, eu acho que a história com o Atlético acabou. A história com o Atlético acabou completamente, assim. Não tem o que a gente ficar tentando reviver
um cenário que financeiramente o clube quer, o que o Canóbio pode proporcionar pra gente, que é um lucro considerável, e acho que, assim, as informações que eu tenho é que o Atlético não aceita negociar por qualquer valor, e isso talvez seja o grande impeditivo, ao ponto de eu acreditar que o Fluminense pode sim tentar botar jogadores na negociação. A gente sabe que, por exemplo, o Atlético já foi atrás do Lelê, tem toda a situação do Terãs, que eu acho muito improvável que volte pro Atlético. É um cara que não tem uma boa relação interna no clube, mas pode ser que aconteça. Mas vamos ver se o Fluminense vai ter esses 25, 30 milhões de reais para tentar tirar o Cano. 25, 30 milhões de reais para o Atlético, levando em consideração que a gente já negociou o Eric por um valor próximo a isso, o Christian foi por volta de 20 milhões de reais. O Atlético ele tá criando um cenário no mercado que é, conseguindo um dinheiro relevante para montar um bom elenco para a Série B. Conseguindo um dinheiro relevante para conseguir montar um elenco que suba com tranquilidade. Porque quando a gente fala em negociações de jogadores do Atlético por valores relevantes, o grande ponto é, será que a gente vai repor saídas? Porque não é só sobre o jogador sair, é quem vai preencher aquela vaga também. E o Atlético a gente sabe que é um clube que em muitos momentos é receoso para fazer investimentos, é receoso para fazer reposições. Então a saída do Canóbio não é só sobre a saída do Canóbio. Hoje, se você me falar, putz, se a saída do Canóbio garante a permanência do Coelho, aí eu fico felizão. Ou se a saída do Canóbio viabiliza um investimento num Barleta da vida, ficaria felizão. Mas felizão mesmo. Eu acho que é esse o caminho que o Atlético tem que seguir. Mas perder o Canóbio para botar o Emerson ali me deixa preocupado. Então, assim, Fluminense, futebol europeu, pro Atlético pouco importa. Pro Atlético, o que mais importa na situação do Canóbio é o dinheiro no bolso. E assim, se você for parar pra pensar em questão de investimento, o Canóbio foi um jogador que chegou por 14 e a tendência é que saia por volta de 30. O Atlético valoriza o jogador ao ponto de sair pelo dobro do valor que ele chegou. Então, assim, a missão Canóbio, pelo menos financeiramente, dá pra dizer que foi bem realizada, que o Atlético conseguiu um retorno técnico em muitos momentos. Se você for parar pra pensar, são mais de 30 participações em gol nas últimas 2 temporadas, chegou em final de Libertadores e tudo mais, campeão estadual. E acho que em muitos momentos foi um jogador muito importante, sim. E agora é aquela roda de girar, né? Vai a gente lucrar com o jogador e a gente, volto a dizer, encontrar o substituto do atleta para vestir a camisa do Furacão. É uma coisa que eu lamento muito foi a lesão do Julimar, cara. A lesão do Julimar, assim, é muito desgastante, porque a escalação do Atlético no ataque seria óbvia com o Luiz Fernando e o Julimar. Luiz Fernando pela direita, o Julimar pela esquerda. O grande ponto é que o Julimar só volta no meio do ano. Então, assim, a gente também precisa ter agilidade na hora de contratar esse ponto. Valeu? Enfim, só esperar a grana cair. Hoje, nesse momento, o que nos interessa do Canóbio é o Pix. Não tem pra onde correr. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.